Vamos dar continuidade agora, ainda dentro da teoria do crime, dentro do conceito analítico de crime, ação, omissão típica, ilícita ou culpável. Ficamos agora na tipicidade. Então, ação, omissão típica, ilícita e culpável. Tipicidade, primeiro substrato do conceito analítico de crime. Então, vamos analisar alguns elementos da tipicidade importante para a sua prova. Vem comigo aqui. A tipicidade, o que é? Conduta típica é ter aquela subsunção do fato à norma. O fato se encaixa na norma. A norma jurídica pré-existente, fato praticado, se encaixa perfeitamente. Eu tenho uma conduta típica. Em resumo, conduta típica. Eu tenho um elemento denominado de erro de tipo. Erro de tipo, que está na, obviamente, né? Tipo, tipicidade, erro de tipo. Então, o que é errar? É uma falsa percepção ou ignorância. O erro de tipo é uma falsa percepção. Eu errei. Eu acreditava que isso aqui era um celular, mas na verdade é um apagador, é um erro, uma falsa percepção. O erro é uma falsa percepção. E errar na tipicidade? O que é a conduta típica? É aquele elemento do crime que se encaixa na legislação. Em outras palavras, é o núcleo da conduta criminosa. Matar alguém. Qual que é o núcleo ali? O matar. Alguém. Então eu tenho o elemento da tipicidade. Então o erro de tipo é uma falsa percepção ou ignorância sobre que recai nos elementos que criam o crime. Tecnicamente, erro de tipo é uma falsa percepção ou ignorância sobre os elementos que constituem a tipicidade. Erro de tipo, na nossa sequência, eu vou subdividi-lo em dois. Erro de tipo essencial, diz respeito à essência do tipo, ao que é mais importante. E o erro de tipo acidental, um acidente referente à tipicidade. O erro de tipo essencial, essa estrutura você tem que conhecer. Coloca no seu caderno. Erro de tipo essencial, o que é mais importante, há duas modalidades. Inevitável, também chamado de perdoável, excusável. E o erro de tipo essencial, inevitável e evitável. O que pode ser evitado para uma pessoa de prudência mediana. Também chamado de inexcusável, imperdoável. Se eu errar na tipicidade, uma falsa percepção ou ignorância sobre os elementos que constituem a tipicidade, eu peguei isso aqui de outra pessoa achando que era meu. Ou então eu peguei o apagador aqui achando, o celular achando que era um apagador. É uma ignorância, é um erro de tipo. Dá um exemplo técnico, professor. Eu pego na saída do restaurante um guarda-chuva alheio, acreditando que era meu. Eu saio da piscina, coloco o chinelão no pé, o Raider, e vem a Havaiana, o chinelo, e acreditando que era meu, mas era de terceiro. Então onde que está a minha ignorância, a minha falsa percepção? Sobre o elemento do coisa alheia, subtrair para si, para terceiro, coisa alheia móvel. Então eu achava que era meu e não alheio de outra pessoa. Há um erro de tipo. Agora vamos analisar se uma pessoa de diligência normal, mediana, iria incorrer nessa falsa percepção. Ou foi totalmente desconectada de um contexto social. Qualquer pessoa de inteligência mediana não iria errar na forma que eu errei. Se essa pessoa não tinha a possibilidade de evitar esse erro, substitui eu por você ou qualquer outra pessoa, e realmente é um erro inevitável, eu vou excluir, afastar dolo e culpa. Logo, não haverá crime. Por quê? Porque dentro da tipicidade está composto dolo e culpa, compõe a cabeça da tipicidade. Estão lá em cima, dolo e culpa. Lembra lá no conceito analítico de crime, o movimento humano voluntário direcionado, a conduta é evidente. Se ele é movimento humano direcionado dentro da conduta, ela é evidente, é porque a cabeça tem que haver um pensamento para ter esse movimento humano direcionado. Legal? Então voltamos aqui.
Erro de tipo essencial e inevitável, chamado de excusável, exclui dolo e culpa. Se ele for evitável, tinha como evitar, uma pessoa de inteligência mediana tinha como evitar, eu vou excluir dolo, então ó, tirei, ó, mas permite a condenação, a punição a título culposo. Ah, porque você foi negligente, imprudente, você foi negligente, ou você foi imprudente, ou você foi imperito. Então, permite a punição a título culposo. Culpa. Agora, cuidado, não são todos os crimes que permitem a punição a título culposo. Se ele não tiver esta previsão, também não haverá crime. Permite a punição a título culposo se há previsão legal no crime. Tráfico, por exemplo, não existe tráfico culposo. Homicídio existe, tem um tipo penal lá, 121 parágrafo 3º, homicídio culposo, entendem? Então, portanto, erro de tipo inevitável, chamado de excusável, exclui dolo e culpa. Erro de tipo essencial evitável, pode ser evitável, exclui dolo, mas permite a punição a título culposo ser previsto na lei. Legal? Gênio, volta aqui, volta aqui. Erro de tipo acidental. Este é o mais importante, essencial, mas existe também o acidental, ou de pouca relevância, de pouca mudança jurídica nas suas consequências. Pouca, mas haverá. Vamos subdividi-lo. Erro sobre o objeto. Ah, professor, eu furtei um tênis e quando abri a caixa tinha um chinelo. Erro sobre o objeto. Erro sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa. Eu atiro em João, achando que é João, e quando eu viro o cadáver, era Pedro. Uma falsa percepção, porque erro é falsa percepção, mas é acidental. Troco X por Y. Um erro fático. Erro de execução, ó. Erro de execução é diferente de erro contra a pessoa. Erro de execução é erro de pontaria. É aberracto ictus, erro no ataque. É aberracto ictus, erro no ataque. Gênio, isso é cobrado. Erro sobre a pessoa, falsa percepção quanto às características físicas da pessoa. Eu atiro em um, querendo acerto. Mas quando eu viro, eu olho, é a pessoa errada. Eu não errei a mira, eu errei a pessoa, as características. Erro de execução, sim. Erro de execução é erro no ataque. Eu atiro naquela pessoa, sei que é Pedro, mas a bala faz assim, ó. É desviada pelo vento e eu atinjo outra pessoa. É erro no ataque. Ok? Vira a diferença? Tranquilo. Resultado diverso do pretendido, artigo 74, nós vamos analisar. E erro sobre o nexo causal. Vamos analisar também no futuro, coloquei aqui para fechar o seu raciocínio. Resultado diverso do pretendido, eu quero causar dano, arremesso um objeto contra o veículo da vítima, não gosto dele, roubou meu namorado, joga um objeto no carro, só que erra o carro e atravessa, acerta a cabeça da vítima. Resultado diverso. Eu quero causar lesões corporais e acabo causando um dano. Atira a pedra na pessoa agora, só que a pessoa ergue o vidro, quebra a janela. Resultado diferente do que eu desejava praticar. Já veremos o desdobramento. E erro sobre o nexo causal. Nexo causal, eu vou montar aqui uma aula inteira para falar sobre ele. Tranquilo esses institutos? Pausa aí, segura aí, olha como isso ficou no seu caderno. Tranquilo? Então voltamos aqui. Este erro é dentro da tipicidade, é sobre os elementos que constituem a conduta típica, é uma falsa percepção ou ignorância. Primeiro você tem que começar esse seu estudo entendendo o erro de tipo, né? É errar na tipicidade, os elementos. Então eu pego uma falsa percepção dentro da tipicidade. Subdividiu essas características do erro de tipo,
maravilha, você já esclarece ali essencial ou acidental. Então fechamos aqui esse módulo, já nós voltamos com o complemento.